Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula. Vamos falar sobre vozes verbais. Eu imagino que vocês devem estar se perguntando se o verbo fala. Afinal de contas, nós vamos estudar as vozes do verbo. Na verdade, a voz do verbo é o nome que damos à forma que o predicado assume para atribuir determinado papel ao sujeito da oração. O verbo, ele possui 3 vozes verbais. Temos a voz ativa, passiva e reflexiva, sendo que a voz passiva, ela pode ser analítica e sintética. Vamos iniciar pela voz ativa. Essa voz é a mais frequente usada. Em geral, quando a oração está nessa voz, o sujeito ele é agente, isto é, pratica o processo expresso pelo verbo. Ou seja, na voz ativa, o sujeito ele é agente e por ele ser agente, ele vai praticar a ação verbal. Exemplo, Bia tomou o café da manhã logo cedo. Nós temos Bia, que é o nosso sujeito, e a Bia, ela está praticando a ação de tomar o café. Então, ela é o nosso sujeito agente. Tomar é um verbo transitivo direto, porque é um verbo que requer um complemento, porém sem o auxílio de preposição. E o complemento deste verbo é o café da manhã, que é o nosso objeto direto. Outro exemplo, eu plantei um caroço de manga. Eu sou o sujeito da oração, como eu pratiquei a ação de plantar, eu sou o sujeito agente. Um caroço de manga é o meu objeto direto, porque o verbo plantar, ele é um verbo transitivo direto. A voz ativa, ela é empregada quando se quer dar maior importância à pessoa ou coisa afetada pelo processo do que aquela que o desencadeou. A pessoa ou coisa afetada pelo processo é chamada de sujeito paciente. Então, na voz passiva, o sujeito ele vai receber a ação verbal, tá certo? Ele vai sofrer a ação praticada. Aí nós vamos verificar o exemplo, ó. Um caroço de manga foi plantado por mim. Nós temos um caroço de manga, é o meu sujeito. Só que agora ele é o meu sujeito paciente, porque ele está sofrendo a ação de ser plantado, tá? Então, voz passiva, sujeito sofre a ação. E aí, nós temos a voz passiva, que pode ser analítica, e essa voz passiva analítica, ela é formada, ou seja, ela é estruturada em torno de uma locução verbal, sendo que essa locução verbal ela é constituída pelo verbo auxiliar, que pode ser o verbo ser, o verbo ir, qualquer verbo que funcione como verbo auxiliar, mais o particípio do verbo principal. Então, o nosso verbo principal ele deve estar na forma nominal de particípio, mais o agente da passiva. Quem é esse agente da passiva? Ele é o termo da oração que representa aquele ou aquilo que desencadeia o processo verbal quando o verbo se encontra na voz passiva. E, em geral, é introduzido pela preposição por ou por suas contrações, pelo e pela ou pelos e pelas. Então, o agente da passiva, como o sujeito na voz passiva, ele é paciente, ele recebe ação, quem pratica a ação na voz passiva é o agente da passiva. Vamos analisar o nosso exemplo. Eu tenho aqui, ó, cachorro perdido é procurado na vizinhança. Então, eu tenho o sujeito cachorro perdido, só que esse meu sujeito, ele é um sujeito paciente, porque ele está sofrendo a ação. Observem que eu tenho uma locução verbal. Aí eu tenho o verbo auxiliar mais o verbo principal no particípio, o verbo
o verbo no particípio ele pode se terminar em ado ou ido. E a gente observa que não tem um agente da passiva. Mesmo assim, né, ou seja, aquele que praticou a ação. Mesmo assim, eu tenho a voz passiva analítica. Acompanhe agora o próximo exemplo. O cachorro perdido foi procurado na vizinhança por sua dona. Agora eu tenho o cachorro perdido, que é meu sujeito paciente, porque está sofrendo ação. Eu tenho uma locução verbal constituída pelo verbo auxiliar mais o particípio do verbo principal, e agora aparece quem praticou a ação, que é o agente da passiva, que seria por sua dona. Notem que esse agente da passiva está introduzido pela preposição por, tá? Então que fique claro, voz passiva analítica é formada por um sujeito paciente que recebeu a ação, uma locução verbal que tem um verbo auxiliar, mas o verbo principal no particípio, mais o agente da passiva, que é quem pratica na voz passiva a ação. Agora vamos falar sobre a voz passiva sintética, que essa voz é constituída por um verbo transitivo direto na terceira pessoa, seja do singular ou do plural, mais o pronome se, que é conhecido como pronome apassivador, mais sujeito paciente. Exemplo: procura-se cachorro perdido. Nós temos, quem é que está sendo procurado? Cachorro perdido. Então, cachorro perdido é nosso sujeito paciente, porque ele está sendo procurado. E aí a gente observa que nós temos o verbo procurar. É um verbo, quem procura, procura algo. Então, nós temos um verbo transitivo direto. E quem procura? Ele. Então, nós temos verbo transitivo direto na terceira pessoa do singular, mais, né, o pronome apassivador ser. Então, quando eu tenho essa constituição, eu digo que eu tenho uma voz passiva sintética. Próximo exemplo: alugam-se apartamentos. Ó, o que são alugados? Apartamentos. Então, eu tenho sujeito paciente, porque apartamentos sofre a ação que é praticada, né, por uma outra pessoa. Então, o sujeito aí ele é paciente, porque os apartamentos eles estão sendo vendidos, então estão sofrendo a ação. Então, o sujeito paciente. E eu tenho um verbo, que é o verbo alugar, ele é um verbo transitivo direto, tá? Quem aluga, aluga algo. Ele está na terceira pessoa, porque quando eu falo alugam, eu digo que eles alugam. Então, o verbo está na terceira pessoa do plural, mas o pronome apassivador. Então, quando uma oração ela tem essa constituição, eu digo que ela está na voz passiva sintética. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Tenham uma ideia de como funciona as vozes verbais. Na próxima aula, nós vamos trabalhar a transposição da voz ativa para a voz passiva. Vamos verificar a diferença da constituição de uma oração quando você tem o sujeito indeterminado, que nós vamos usar o pronome ser, e também quando nós temos a voz passiva sintética, e nós vamos finalizar com a voz passiva, com a voz reflexiva, tá ok? Então essa é a nossa primeira parte da aula. Muito obrigada e até a próxima.